Olá, Gil aqui. A questão que me trouxe hoje era a questão sobre se o conhecimento de Deus era a ciência mais importante a ser estudada. Se o conhecimento de Deus, se a teologia tem soberania sobre todas as ciências. Mas nessa edição da Suma que eu tenho, não tem essa questão. Eu tô com a parte 2 que é e justamente não tem essa questão. Então procure a questão mais próxima, que é todas as coisas são submetidas ao governo divino. Utrum omnia divine gubernatione subdantur. Quanto ao quinto artigo, esse é o quinto artigo da pergunta 103. Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que nem todas as coisas estão submetidas ao governo divino. Com efeito, o livro do Eclesiastes diz: Vi sob o sol que nem a corrida é dos mais velozes, nem a guerra é dos mais fortes, nem o pão é dos mais sábios, nem as riquezas são dos mais espertos, nem a beleza é dos artesãos, mas o tempo e o acaso estão em tudo. Ora, as coisas submetidas ao governo de alguém não são casuais. Logo, o que se encontra sob o sol não está submetido ao governo divino. 2. Além disso, o apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, diz que Deus não se ocupa de bois. Ora, cada um tem de cuidar das coisas confiadas a seu governo. Logo, nem todas as coisas estão submetidas ao governo divino. 3. Ademais, o que pode governar a si próprio não parece ter necessidade do governo de outrem. Ora, a criatura racional pode governar a si própria, pois tem o domínio de seus atos e age por si, em vez de ser atuada por um outro, o que parece ser próprio dos governados. Logo, nem tudo está submetido ao governo divino. Em sentido contrário, diz Agostinho, Deus não deixou sem harmonia de suas partes. Não só Deus não deixou sem harmonia de suas partes, não só o céu e a terra, nem só o homem e o anjo, nem as vísceras do menor e do mais vil dos animais, nem a pena do pássaro, nem a humilde flor dos campos, nem a folha da árvore. Portanto, tudo está submetido ao governo de Deus. Respondo, São Tomás. É pela mesma razão que compete a Deus governar as coisas e ser causa delas, porque cabe ao mesmo agente produzir a coisa e lhe dar sua perfeição, e isso diz respeito ao que governa. Ora, como demonstramos acima, Deus é a causa não particular de certo gênero de coisas, mas a causa universal de todo ente. Por isso, assim como nada pode ocorrer que não tenha sido criado por Deus, da mesma forma, nada pode existir que não esteja submetido ao governo de Deus. Se Deus entende a sua criação, isso é outro ponto. Mas, as leis foram criadas dessa forma. A lei do livre-arbítrio, por exemplo, nem Deus a infringe. Certo? Quisera Deus insuflar livre-arbítrio nos homens. Isso fica claro ainda pela razão de fim. A tanto se estende o governo de alguém, a quanto pode se estender o fim do governo. Ora, como mostramos acima, o fim do governo divino é sua própria bondade. Portanto, como nada pode existir que não seja ordenado para a divina bondade, como há um fim, portanto, nada pode existir que não seja ordenado para a divina bondade, como há um fim.
Assim, é impossível existir um ente que se subtraia ao governo divino. É estulta, estulto é cabeça, é cérebro pequeno. Não chega a ser burro, entendeu? É estulta, pois, a opinião dos que dizem que as coisas inferiores, corruptíveis ou particulares, ou até mesmo coisas humanas, não são governadas por Deus. São estes que dizem no livro de Ezequiel: Deus abandonou a terra. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer, o primeiro é que é o livro do Eclesiastes, que o pão não é dos mais sábios, que a riqueza não é dos mais espertos e tal, e nem a beleza dos artesãos. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que sob o sol estão as coisas que, conforme o movimento do sol, são geradas, conforme o movimento. Deve-se dizer que sob o sol estão as coisas que, conforme o movimento do sol, são geradas ou se corrompem. Em todas elas se encontra o acaso, o que não significa que tudo o que nelas acontece seja casual, mas que, em cada uma delas, pode se encontrar algo casual. O próprio fato de que se encontre em tais coisas algo casual demonstra que estão sujeitas ao governo de alguém. Se, com efeito, as coisas corruptíveis não fossem governadas por um superior, não tenderiam a nada, principalmente aquelas desprovidas de conhecimento. Dessa forma, nada lhes poderia acontecer além da intenção, o que constitui a razão do acaso. Por isso, para mostrar que acasos provêm de acordo com a ordenação de uma causa superior, o autor sagrado não diz de modo absoluto que vê o acaso em tudo, mas fala de tempo e de acaso, para dar a entender que, conforme a ordem do tempo, deficiências casuais se encontram nessas coisas. Quanto ao segundo, o segundo é que Deus não se ocupa de bois. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o governo supõe nas coisas governadas certa mudança causada pelo que governa. Como se diz no livro 3 da Física, do Aristóteles, todo movimento é um ato do que é movido, causado pelo que move. Todo movimento é um ato do que é movido, causado pelo que move. Por outro lado, todo ato é proporcional àquilo do qual ele é o ato. É preciso, pois, que os diferentes móveis se movam de modos diferentes, mesmo quando a moção provém de um único motor. Daí que, segundo um plano único de Deus governante, as coisas são governadas de diferentes maneiras, de acordo com sua diversidade. Algumas, com efeito, são por natureza agentes por si mesmos, tendo o domínio de seus atos. Estes agentes são governados por Deus não somente no sentido de que ele os move, agindo interiormente neles, mas também no sentido de que, por ele, são induzidos ao bem e desviados do mal por preceitos e proibições, recompensas e castigos. Não é este o modo como Deus governa as criaturas irracionais, que apenas sofrem a ação e não agem. Quando, por conseguinte, o apóstolo diz que Deus não cuida de bois, ele não subtrai os bois do governo divino, mas somente quanto ao modo próprio à criação racional. Quanto ao terceiro, o terceiro é: ademais, o que pode governar a si mesmo não parece ter necessidade do governo de outrem. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a criatura racional governa a si própria pelo intelecto e pela vontade, que precisam ser regidos e aperfeiçoados pelo intelecto e pela vontade de Deus. Dessa forma, acima deste governo,
pelo qual a criatura racional governa a si própria, enquanto senhora de seus próprios atos, ela precisa ser governada por Deus. O artigo seguinte é interessante, eu vou ler. É se todas as coisas são governadas imediatamente por Deus. Utrum omnia immediate gubernentur a Deo. Quanto ao sexto, assim se procede, parece que todas as coisas são governadas por Deus, são imediatamente governadas por Deus. Com o efeito, Gregório de Nisa reprova a opinião de Platão, que distinguiu três providências. A primeira, de um Deus primeiro que provê as realidades celestes e tudo o que é universal. A segunda, dos deuses segundos que percorrem o céu, a saber, com respeito, as coisas que estão na geração e na corrupção. E a terceira, de alguns demônios que cuidam das ações humanas aqui na Terra. Por conseguinte, parece que Deus governa todas as coisas de forma imediata. 2. Além disso, segundo se diz no livro 8 da Física, é melhor, quando possível, que uma coisa seja feita por um só do que por muitos. Ora, Deus, por si mesmo, pode governar todas as coisas sem causas intermediárias. Logo, parece que governa imediatamente todas as coisas. 3. Ademais, nada em Deus é deficiente e imperfeito. Ora, parece pertencer à deficiência de quem governa. Em nada Deus é deficiente e imperfeito. Ora, parece pertencer à deficiência de quem governa governar como intermediário. Por exemplo, o rei terreno, que não podendo fazer tudo, nem estar presente em todos os lugares de seu reino, necessita ter ministros para governar. Logo, Deus governa tudo sem intermediários. Em sentido contrário, diz Agostinho, assim como os corpos mais grosseiros e inferiores são regidos, segundo certa ordem, pelos corpos mais sutis e mais potentes, da mesma forma toda a natureza corporal é regida pelo espírito racional da vida, e o espírito desertor e pecador é regido pelo espírito fiel e justo, e este último é regido pelo próprio Deus. Respondo, São Tomás. Há duas coisas a considerar em um governo: a razão do governo, ou seja, a providência, e a execução. No que se refere à razão de governo, Deus governa todas as coisas de maneira imediata, mas no que concerne à execução, Deus governa certas coisas mediante outras. A razão disso está em que, como Deus é a própria essência da bondade, tudo o que a ele se atribui deve ser atribuído segundo o melhor de si. Ora, o melhor em qualquer gênero, ou razão, ou conhecimento prático, como é a razão de governo, consiste em conhecer as coisas particulares nas quais está o ato. Por exemplo, o melhor médico não é o que considera só os universais, mas o que pode também considerar as mínimas particularidades. E o mesmo ocorre nas demais coisas. Deus tem a razão do governo de tudo, ainda das menores coisas particulares. Mas, como o governo deve levar à perfeição as coisas governadas, um governo será tanto melhor quanto maior perfeição o governante comunicar as coisas governadas. A maior perfeição consiste em que algo seja bom em si mesmo e, ao mesmo tempo, causa de bondade para os outros. Isso é mais do que somente ser bom em si mesmo. É assim que Deus governa as coisas, de modo a instituir algumas delas causas de outras no governo,
Por exemplo, se um mestre não só faz seus discípulos sábios, mas ainda doutores de outros. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a opinião de Platão é reprovada porque, mesmo no que se refere à razão de governo, ele sustentou que Deus não governa imediatamente todas as coisas. A prova disso é que se distinguiu três providências que são a própria razão de governo. Quanto ao segundo, deve-se dizer que se Deus governasse sozinho, subtrairia às coisas a perfeição causal. Por isso, nem tudo se faria por um só, o que se faz por muitos. E quanto ao terceiro, deve-se dizer que não é apenas uma razão de imperfeição que obriga os reis terrenos a ter ministros, é também uma razão de dignidade, porque a hierarquia dos ministros parece conferir ao poder real mais majestade.